Talvez você já tenha vivido essa experiência, e não serão poucas as vezes em que, quando numa conversa evangelística, você conversando lá com seu amigo de oração, um parente, um colega, quando o assunto acaba envolvendo a questão da salvação eterna ou da condenação eterna, não são raras as vezes que algum amigo não cristão começa a argumentar que não concorda com essa posição da Bíblia, que não concorda com algumas afirmações da Bíblia, principalmente sobre salvação ou condenação eterna. Outros questionarão: se Deus é amor, como pode Ele escolher amar alguns e não amar a todos? No nosso caso, então, que somos protestantes teologicamente calvinistas, alguns amigos são ainda mais contundentes em suas argumentações contrárias. Se esse papo de eleição existe, então esse Deus de vocês é muito injusto. Como pode Ele escolher alguns e não escolher outros? Muitos concluem, às vezes, essas conversas, que acabam se tornando desconfortáveis, com esse tipo de afirmação: é por isso que eu não estou na igreja, é por isso que eu saí da igreja, é por isso que eu não gosto de religião, é por isso que eu não sei o quê. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive algumas vezes. Na verdade, são desculpas que o próprio coração da pessoa cria para justificar a insubmissão pessoal contra Deus e contra a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Se você passou por uma situação parecida com essa, sabe assim, que você não está sozinho nesses desconfortos evangelísticos. O apóstolo Paulo passou por isso também em sua caminhada cristã. Mas Marcão, é errado questionar? A gente não pode discordar de nada do que está escrito na Bíblia? Pode, mas existem questionamentos e questionamentos. O ideal seria que nessas considerações, nesses questionamentos, essas pessoas fossem minimamente honestas com elas mesmas. Porque, assim, normalmente quando alguém está conversando comigo nesse assunto e a coisa começa a caminhar para esse desconforto do famoso: eu não concordo, isso está errado, aí eu pergunto, eu paro de fazer afirmações, paro de oferecer informações e pergunto: cara, na boa, quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você leu e estudou os Evangelhos para ter uma mínima noção sobre esse tal de Jesus? Mas, você que está discordando da teologia que eu acredito, quantas vezes você leu as cartas pastorais que tratam mais intensamente da teologia bíblica para poder fazer esse tipo de afirmação que você está fazendo? Então, na maioria esmagadora das vezes, ninguém nunca leu ou estudou nada. As conclusões e as sentenças condenatórias são fruto de uma meia dúzia de pregação que ela ouviu mexendo no WhatsApp. Então, assim, se o questionamento, se a dúvida, se a crise do meu amigo de oração está sendo acompanhada de honestidade, o desejo é aprender mais, é querer conhecer mais do Senhor, querer conhecer mais do Deus da Bíblia, querer apenas um conhecimento racional da fé cristã, eu vou explicar tudo com a maior paciência do mundo. Porque esse tipo de questionamento é honesto, esse tipo de crise: eu não entendo essas paradas, cara, mas eu tenho a vontade de aprender. Esse questionamento é maravilhoso. Mas quando o questionamento vem cheio de: isso está errado, isso eu não concordo, por isso que eu não gosto disso, por isso que eu não gosto daquilo, aí eu fico triste, eu lamento, porque, mais uma vez, essas contestações são apenas desculpas, auto-enganos que a pessoa cria como um mecanismo de defesa para ela justificar o fato dela não se submeter à autoridade de Cristo, não se submeter à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Mas glória a Deus, porque na Bíblia tem resposta para todo tipo de situação, tem resposta para tudo, justamente para situações como essa que eu descrevi, quando questionam e julgam a revelação de Deus a respeito da salvação eterna e da condenação eterna. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever o capítulo 9 de Romanos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia lá em Romanos 9.
A gente não vai ler o capítulo todo, porque eu não vou ter tempo de fazer uma exposição de todos os versículos do capítulo, mas eu separei aqui alguns versículos a partir do versículo 13 até o 21, para a gente conversar. Paulo sofreu esse mesmo tipo de argumentação, esse mesmo tipo de contestação de gente que se tornou beligerante durante a apresentação do Evangelho. Todo mundo achou aí? Romanos 9, a partir do versículo 13. Paulo ele vem fazendo uma introdução e lá pelo 13 ele fala assim, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Amém? Texto cândido, né? Que texto delicioso, leve. Qual o contexto aqui? Por que o apóstolo Paulo escreveu isso? À medida que Paulo ia apresentando os fundamentos do Evangelho, ia apresentando a pessoa de Cristo, o plano da salvação, à medida que ele ensinava sobre a pessoa de Cristo, muitos que ouviam a sua pregação começaram a duvidar, começaram a debater, começaram a se posicionar de forma contrária aos imperativos do Evangelho, e aí muitos começaram a afirmar que a pregação de Paulo sobre salvação era mentirosa. Não era verdade, e isso é assim até hoje. As pessoas, de um modo geral, querem que Deus se encaixe no padrão que elas estipularam no próprio coração de certo e errado. Deus tem que se adequar ao que eu considero certo e errado. Deus tem que ser o meu empregadinho de estimação. Ele tem que entrar no meu caixotinho. E aí, quando as pessoas verificam que Deus não se submete ao que elas têm de padrão de certo e errado, elas se revoltam. Daí Paulo faz esse registro maravilhoso em Romanos 9, que trata especificamente da soberania de Deus. O resumo aqui, Paulo apresentando o óbvio. Cara, Deus é Deus, Ele que é Deus, Ele é o soberano. Ele faz o que quiser, do que Ele quiser, e acabou, e você tem que dizer amém, amém. E aí Paulo fala, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Paulo usa como ilustração, para explicar, tornar ainda mais concreto a explanação dele, ele usa como ilustração o nascimento de Jacó e Esaú. Paulo, para mostrar a misericórdia divina com alguns, para deixar claro que não é meritória, que a misericórdia de Deus não é por causa de alguma coisa que eu e você, que a gente faça e mereça receber alguma coisa, aí Paulo usa o exemplo de Jacó e Esaú no momento do nascimento deles. Para mostrar que, olha só, são bebês, da mesma mãe, não fizeram nada ainda, não dá nem para a gente conhecer o caráter dele. A mãe está dando a luz agora, e aí Deus declara, amei Jacó, rejeitei Esaú. Essa é a primeira lição que a gente tira desse texto, cândido. A misericórdia divina para com alguns não é meritória, ela é incondicional. A gente não sabe, Deus não apresenta nenhuma condição aqui, ela é incondicional. A misericórdia divina para com alguns seres humanos não é meritória, ela não depende de que você faça alguma coisa. Isso para a gente é extremamente confuso, porque tudo na nossa vida terrena aqui é meritório. Não estuda não para ver o que vai acontecer, você não vai passar de ano, você não vai passar no vestibular, você não vai passar nada.
Tenha um péssimo comportamento em casa para ver o que vai acontecer. Né? Você vai sofrer sanções por causa disso. Né? Tenha um péssimo comportamento na rua na hora que sofrer uma blitz, você vai sofrer sanções. É tudo nesse mundo que a gente vive é meritório. Mas a salvação não é. A misericórdia de Deus sobre a vida do ser humano não é. Aí o apóstolo está deixando isso claro ao reforçar que não existia diferença nenhuma entre Jacó e Esaú. Quer de nascimento, quer de obras, ambos tinham a mesma mãe e assim mesmo um deles foi escolhido por Deus para viver um relacionamento gracioso e o outro foi deixado para viver segundo a própria vontade do seu coração. Versículo 13, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, então o que diremos? E aí Paulo faz essas contestações, agarrei nessa palavra hoje, vou ter que marcar uma aula com a fono, cadê? Eu vi a Dani aí, cadê a Moniquinha? Vou marcar uma aula com a sua mãe, que a língua aqui está agarrada. Paulo já sofria esse mesmo tipo de contra-argumentação, e aí Paulo fala, e aí, vamos falar que Deus é injusto? Mas olha só, Deus é claro, e aí Deus vai falar para Moisés, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. A gente não tem autonomia no processo da salvação. O profeta Jonas vai falar isso. Salvação pertence ao Senhor. Acabou. A decisão divina foi tomada antes mesmo que pudesse haver qualquer manifestação do caráter de Jacó e de Esaú. Por merecimento, e isso é importante frisar, por merecimento, Jacó merecia a mesma coisa que Esaú. Ambos mereciam receber apenas o que todo descendente de Adão deve receber. A gente canta isso aqui na igreja. Eu merecia a ira, mas recebi o seu perdão. Alguns recebem perdão, outros só recebem o que é justo. Quando todos merecem a condenação eterna, o que é surpreendente, o que é escandaloso, é constatar que alguns são agraciados com a misericórdia divina. Isso que é escandaloso. Isso que a gente canta, o escândalo da graça. Quando a gente tem consciência que todos nasceram destituídos da glória de Deus, todo ser humano nasce já destituído de qualquer tipo de afinidade, de afeto. Ninguém nasce com nenhuma atração por Deus. Na verdade, todo mundo nasce com a semente de querer ser Deus. Então, o espantoso, o que causa escândalo, é Deus resolver, decidir derramar sua misericórdia, sua graça sobre alguns. Isso que é escandaloso. A eternidade dos seres humanos está exclusivamente nas mãos daquele que soberanamente criou o ser humano. E aí, diante dessa argumentação, alguns ouvintes de Paulo, opositores do Evangelho, começaram a argumentar que Deus é injusto. Se é isso mesmo que Paulo está ensinando, se é isso mesmo que Paulo está pregando sobre salvação, então esse Deus é injusto por conceder misericórdia a alguns e não conceder a todos. Né? E aí vem aquela frase clássica, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. Né? Se Deus é amor, Ele tem que amar todo mundo. Mas para esse tipo de argumentação, Deus respondeu o seguinte: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso não depende de vocês. A misericórdia divina não é merecimento humano. Aí Paulo vai mostrar que aqueles que acusam Deus de cometer injustiça estão agindo de uma forma arrogante e equivocada. Porque quando se trata de pecador, Deus não se baseia num julgamento, Deus não se baseia em justiça quando Ele olha para a gente. Deus se baseia em misericórdia. Se Ele fosse se basear meramente em justiça, ia prevalecer, todos nasceram destituídos da glória de Deus, todos já nascem condenados. Não é que ninguém vai ser condenado. Não é a revelação bíblica, é isso. Tem gente que não gosta mesmo disso. O cristianismo é maravilhoso, ele só não é confortável, por isso que o caminho é estreito, amiguinho. Mas na revelação clássica é isso, todos nasceram destituídos de qualquer tipo de afeto, de atração, de desejo, por Deus.
Então Deus não vai, quando Ele olha para a gente, Ele não se baseia em justiça para derramar a sua graça, é misericórdia. Como todos são descendentes da queda, todos os nascidos de mulher são filhos da desobediência. A gente não merece nada de Deus além da ira. Por isso que eu fico com urticária quando eu ouço, eu mereço ser feliz. Sabe, dá vontade de falar a verdade. Merece sim. Merece nada. Uma poeirinha cósmica do universo, arrogando para si algum merecimento. Você já fez esse tipo de análise? Você olha o planeta Terra, né? Olha a Via Láctea, olha os outros sistemas solares, aí está lá aquela poeirinha cósmica, aquela minhoquinha no planeta, no Brasil, no Brasil, arrogando para si, eu mereço ser feliz. Deve ser uma gargalhada angelical no céu, assim, estrondosa. A verdade é que salvação ou condenação eterna é um assunto que depende única e exclusivamente daquele que tem o poder e a autoridade para ser Senhor do universo. Se você hoje sente algum afeto por Jesus, é porque Jesus decidiu te chamar para perto dele. Amém. Se você hoje está aqui me ouvindo com o mínimo de afeto, é porque Jesus, antes de você nascer, decidiu, por misericórdia, de forma incondicional, te chamar você para perto. Você não tem participação nenhuma nisso. O Espírito Santo começou a atuar na sua vida, o Espírito Santo começou a revelar para você o seu estado pecaminoso, o Espírito Santo começou a revelar para você os seus vazios, as suas incoerências, as suas confusões, delicadamente revelou o seu estado de desespero, e aí você chegou à seguinte conclusão: cara, não dá para viver sem Jesus. Aí você tomou consciência de quem é o seu Senhor e Salvador. Mas isso é obra do Senhor, uma ação operada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem te levou até Jesus. Então, mesmo não merecendo, o Senhor chamou a gente para perto dele, chamou alguns para perto dele. E para outros, ele foi absolutamente justo, ele deixou a pessoa seguir o desejo do próprio coração. Deus jamais será injusto com ninguém, isso é importante você ter isso gravado na sua mente. Deus jamais será injusto com ninguém. Mas o fato de ele ser gracioso com alguns não o obriga a ser com todos. Quem somos nós para questionarmos a Deus? E engraçado aqui, que quem não é chamado para perto não tem crise nenhuma. A gente que às vezes tem alguma crise, não entendo a teologia da eleição, eu não entendo essas coisas. O cara que não foi chamado para perto não tem crise nenhuma. Ninguém acorda assim, eu não fui escolhido, meu Deus, perde o sono, perde a semana, não. Com respeito à soberania e à graça divina, o apóstolo Paulo vai mostrar que Deus deu a Moisés o que ele não merecia. Deu misericórdia, deu graça. E para Faraó, Deus deu a Faraó o que ele merecia. Seguir o seu plano de justiça. Nisso jamais haverá injustiça da parte de Deus. Se alguém aqui for parar no inferno, a culpa é única e exclusivamente da pessoa. A gente já nasceu com passaporte carimbado para lá. Todo descendente de Adão é assim. É isso que está na revelação da palavra de Deus. Mas se alguém for salvo, o crédito é todo de Jesus, de mais ninguém. É também fundamental frisar que jamais haverá no universo o caso de uma pessoa se aproximar de Jesus e ser rejeitada. Isso tem que encher o nosso coração de amor e de gratidão. Jesus jamais vai rejeitar ninguém que corra na direção dele, que peça o socorro dele. Isso é impossível, ou seja, a queixa humana contra Deus é muito mais uma atitude insolente, marrenta e arrogante do que um questionamento sincero. Essa é a nossa terceira lição exposta no texto. E eu pulei a segunda lição, né? Pulei. Estou empolgado aqui.
Segunda lição que o texto me apresenta é o seguinte: dar ao ser humano o que ele merece não é uma arbitrariedade divina. Dar ao ser humano o que ele merece não é uma arbitrariedade divina, é justo. Deus não tem a obrigação de deixar nenhum ser humano nascer depois que Adão desobedeceu. Depois da queda, qual a obrigação que Deus tem de deixar a humanidade existir? Nenhuma. Criei vocês para terem relacionamento comigo. Aí vocês decidiram não ter mais relacionamento comigo. Então vivam a própria sorte, não tem mais obrigação nenhuma de dar cuidado, dar saúde, de ser gracioso, não tem mais obrigação nenhuma com isso. Aí Deus é tão gracioso, é a tal da graça comum que tem na nossa teologia, que Ele dá vida, Ele gerencia a vida de todos os seres humanos. Mas no que diz respeito à salvação eterna e à condenação eterna, essas coisas estão bem definidas. Antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar, haja luz, Ele já tinha dito, haja salvação. Então, dar ao ser humano o que ele merece não é uma arbitrariedade divina. A gente jamais vai poder dizer que Deus está sendo injusto com alguém. De forma alguma. Quando Ele deixa um ser humano seguir o seu próprio destino, a sua própria vontade do coração, Ele está sendo justo. Agora sim, podemos ir lá para a terceira lição. A queixa humana contra Deus é muito mais uma atitude insolente do que um questionamento sincero. Dificilmente você vai encontrar alguém no seu processo de evangelismo, tentando apresentar Jesus, que ofereça uma queixa sincera contra Deus. A maior parte das vezes a queixa é resultado de uma atitude insolente e arrogante, onde a pessoa se coloca no lugar de juiz, olha para Deus e o julga como errado e condena ele. Deus está errado. Isso é errado, isso é injusto. O meu jeito que é o maneiro. E aí, amiguinho, Deus tem o direito, é isso que Paulo vai falar. Deus tem o direito de fazer o que Ele bem entender com as suas criaturas. Você já viu o ornitorrinco? Deus falou, cara, eu vou fazer uma parada aqui bizarra, vou botar bico de pato, pelo, vai nascer ovo, mas ele vai mamar. É o ornitorrinco? Cara, Deus faz o que Ele quiser das criaturas dele. Sério, preste atenção no que Jesus falou. Tem gente que fica revoltado com Paulo, mas Paulo, tudo que Paulo passa para a gente, todo o ensino apostólico, é baseado no que Jesus apresentou para a gente nos evangelhos. Olha o que Jesus fala em Mateus 20, versículo 15. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Jesus perguntando para os seus interlocutores. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Deus é o Criador, nós as criaturas. Deus é santo, nós os pecadores. Deus é soberano, eu sou totalmente limitado. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Queixar-se de Deus e da sua vontade revelada na Bíblia é o cúmulo da arrogância. E aí Paulo fala isso com todas as letras. Pode o barro questionar o oleiro? Dizer para o oleiro o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer com o barro? Deus tem pleno direito de lidar com a humanidade caída conforme Ele queira. Por mais desconfortável que seja falar isso para uma outra pessoa. Se ela for minimamente honesta, ela vai falar, está certo, é isso mesmo. É Deus quem tem o controle da vida humana. Quem estudou um pouquinho de fisiologia humana sabe que para esse organismo, principalmente o meu, funcionar, para eu estar vivo, tem que ter um gerenciamento divino. Tem gente que acredita que foi uma ameba durante milhões e milhões de anos que virou isso aqui. Mas eu tenho certeza que é um gerenciamento divino. Então é Deus quem tem o controle da vida humana e não o homem que tem o controle da vida de Deus. Na verdade, se a gente examinar bem a ilustração do oleiro e do barro, a gente vai ver que Deus tem muito mais autoridade, porque Deus fez o oleiro e fez o barro. O oleiro não faz o barro. O cara que trabalha com barro, ele não faz o barro. Deus fez o barro e fez o oleiro. Então, a autoridade e o poder de Deus são soberanos, são absolutos. Tanto o oleiro como o barro foi Deus que fez.
Por isso, de forma incisiva, Paulo vai perguntar para essas pessoas que vêm com essas decisões, com essas sentenças condenatórias contra Deus. Quem é você, ó poeirinha cósmica, para questionar Deus? Paulo faz isso. Vamos às aplicações? Está tenso, né? Eu amo essas paradas assim. Aplicação, o que a gente pode fazer quando o nosso alvo de evangelismo, quando a pessoa que a gente ama, nosso amigo de oração, às vezes é o nosso irmão biológico, nosso pai, um parente querido mesmo, começa a se tornar espinhoso, beligerante, só conversa com a gente com pedra na mão. Primeira aplicação. Cara, quando a coisa ficar assim espinhosa, para a argumentação, fica em oração. Continue orando para que o Espírito Santo opere na vida do seu amigo de oração. Tem hora que a argumentação não vai acrescentar mais nada. Então você fica na oração. Como está escrito lá em João 16, 8, é só o Espírito Santo que tem o poder de convencer o ser humano do seu próprio pecado, da justiça divina e do juízo eterno. É só o Espírito Santo que vai fazer isso. Nós somos servos, nossa missão é evangelizar, sim. Se Jesus mandou a gente pregar e fazer discípulo, a gente vai pregar e fazer discípulo. Nossa missão não é salvar ninguém, a nossa missão é pregar, salvar com Jesus. A gente fala de Jesus para todo mundo, sempre que Deus conceder oportunidade, a gente vai falar. Mas se você perceber que a pessoa está espinhosa para aquele negócio, silencia, passa a orar pela pessoa. E é importantíssimo que você sempre esteja atento e sensível para quando essa pessoa pedir socorro. Para isso você tem que estar sempre perto e sensível ao momento em que o Espírito Santo revelar para ela o estado real em que ela se encontra. Aí a gente entra com ajuda. Mas enquanto ela estiver satisfeita com o estado de devassidão, não tem o que argumentar. É improdutivo, é infrutífero ficar nesse tipo de argumentação. Uma outra atitude que a gente pode adotar quando o nosso amigo de oração fica beligerante nesse sentido faça boas perguntas. Aprenda a fazer boas perguntas ao seu amigo de oração. Quando ele vier com uma porção de sentença condenatória, apresentar uma porção de argumento condenatório, condenando Deus, condenando a teologia, condenando uma porção de coisa, faça perguntas. Com a ajuda do Espírito Santo, movido por amor, tem que conter o coração, que às vezes a gente fica irado também. Mas peça a ajuda do Espírito Santo. E aí, movido por amor, faça perguntas como Jesus e Paulo ensinam para a gente a fazer. Aí você pergunta, se Jesus é Deus, Ele não tem autoridade e poder para fazer o que Ele quiser da gente? Pode a criatura impor ao Criador o que a criatura acha que é certo, que é errado? Jesus tem que se enquadrar no nosso padrão de certo e errado? E por fim, se a coisa ainda assim não está degringolando, e aí você pode perguntar na paz, pergunta para a pessoa, brother, quando você acorda pela manhã, quando você vai se deitar e dormir, você se sente pleno? Você está numa boa, você não sente falta de nada, você está de boa com a sua existência? Sim, estou de boa. Então, bicho, não esquenta a cabeça com esse negócio de Jesus, de salvação, evangelismo encerrado, acabou. Se o seu amigo de oração se sente pleno, feliz, em paz, não sente falta de nada, está tudo numa boa, evangelismo encerrado. Você fala para ele que ele não tem mais que se preocupar com a eternidade, com Jesus, com nada. Jesus falou isso. Marcos 2, versículo 17, Jesus afirma o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Se a pessoa não se reconhece pecadora, ela não tem que esquentar a cabeça com Jesus, não. Se o amigo de oração não se reconhece doente por ser um pecador, a conversa evangelística está encerrada. Oração, atenção, sensibilidade para dar o suporte na hora que ele pediu socorro, mas enquanto ele estiver nessa postura soberba e arrogante do que eu estou pleno, estou feliz, isso não me faz falta nenhuma, fique só investindo em oração. E quanto a nós?
Você que se sente atraído por Jesus, você que tem certeza que Deus derramou misericórdia sobre a sua vida, o que mais a gente pode fazer diante dessa revelação maravilhosa da soberania de Deus? Cara, quando eu tomo consciência disso, que Deus me escolheu de forma incondicional, eu fico maravilhado, isso me enche de gratidão. Eu não tenho crise nenhuma com essa questão aqui. A crise é realmente Ele ter decidido me salvar. Então, assim, meu desejo é essa terceira aplicação: expresse diariamente gratidão a Jesus pela salvação, expresse diariamente gratidão a Jesus por sua misericórdia, por você ter certeza que você vai passar a eternidade com Ele de uma forma graciosa. Busque uma vida de obediência à vontade de Jesus para você, é para o nosso bem. Quanto mais a gente é obediente a Deus, mais parecido com Jesus a gente fica, mais humano a gente se torna e mais abençoador seremos para as pessoas que estão perto da gente. Expresse sua gratidão pela salvação em todos os seus círculos de relacionamento, inclusive nas redes sociais. Fale claramente, poste lá claramente que você ama Jesus, que você é grato a Jesus. Compartilhe passagens do Evangelho, compartilhe link de pregação daqui da igreja que te abençoou, citações dos pastores daqui da igreja que te abençoou. Seus amigos não crentes não farão isso. Você que tem que fazer. Só o cristão vai fazer coisas, vai postar coisas que apontam para Jesus. Então a gente precisa fazer isso, expressar gratidão diariamente pela soberania de Deus e por a gente ter consciência de que Ele, de forma incondicional, antes da fundação do mundo, decidiu derramar misericórdia sobre a vida da gente. Amém? Vamos orar? Antes de orar, eu quero concluir lendo com vocês uma citação de Salomão em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. Coloquei até aí Está na projeção, tá? Eu estava olhando para ali, não ia ler mesmo, né? Ali cheio de número, eu nunca entendo aquilo ali, mas beleza, deixa para lá. Nunca fui bom em matemática, então deixa aqueles números para lá. Quero ler para vocês, olha só, Salomão, de forma clara e direta, afirma o seguinte: você está vivo? Você está respirando? Então, olha só, tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que a gente foi criado. Ter um relacionamento de temor, de respeito, de amor ao Senhor, obedecer aos mandamentos dEle, porque os mandamentos dEle são para nos proteger, nos abençoar, foi para isso que a gente foi criado. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pela Tua revelação e, acima de tudo, Senhor, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. De fato, a gente reconhece que não somos merecedores de nada, Senhor. E o fato de a gente estar aqui conversando com o Senhor, nutrindo afeto pelo Senhor, o mérito é todo do Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Teu amor, pela Tua decisão de chamar a gente para perto do Senhor. Senhor, nos dê cada dia mais sabedoria, amor, graça, para apresentarmos o Teu Evangelho para as outras pessoas, nos ajude a fazer discípulos mesmo com sabedoria, com amor, e também, Senhor, nos dê conhecimento, maturidade e autoridade para contestar aqueles que não nutrem nenhum tipo de afeto pelo Senhor. Que a Tua palavra, de fato, seja espada de dois gumes para trazer vida e juízo para aqueles que assim o merecem, Senhor. É isso que nós pedimos e eu Te agradeço por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém.